Seja bem-vindo ao canal Sem Medo do Enem. Esse é o nosso sexto vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar mais 7 dicas para vocês do que pode cair na prova do Enem. No total chegaremos a 36. Nós vamos tratar hoje sobre geografia, história, sociologia e filosofia. Nós vamos falar sobre fontes de energia, já caiu 35 questões do Enem sobre esse assunto, relevo já caiu 17, solo 9, extrativismo mineral 3, República Liberal Brasileira 13 e política, no geral, 49 questões. Sobre o primeiro assunto, fontes de energia, vou dar 2 dicas do que deve cair. Nós imaginamos que deve cair sobre hidrelétricas. O assunto hidrelétricas é bastante abordado pelo Enem. Há várias questões tocando nesse assunto. A segunda dica para vocês é sobre fontes renováveis. Frequentemente o Enem faz perguntas sobre essas fontes de energia. Não só a energia eólica, mas todas as demais fontes de energia renováveis. Saindo da questão das fontes de energia, vamos para o solo, relevo e recursos minerais. Também vamos dar 2 dicas para vocês. A primeira dica é sobre a formação do relevo do solo, os processos endógenos e exógenos de formação do relevo, mas em especial a questão do intemperismo, tanto o intemperismo físico, o intemperismo químico, por exemplo, a questão das chuvas, a questão do frio, os ventos, o calor e a própria ação do ser humano e a ação da vegetação pode provocar alterações no relevo e no solo. Lembrando que no vídeo 4 eu já havia comentado também sobre a perda de solo e formas de se proteger contra isso. Passando agora para a segunda dica. A estrutura da Terra também é um tema relevante para o Enem. Perguntas sobre escudos cristalinos, rochas sedimentares são assuntos abordados pelo Enem. Saindo da parte de geografia, agora entrando na parte de história, um dos assuntos relevantes é a história do Brasil entre 1945 e 1964, chamada República Liberal ou populista. Nossa dica para esse período é JK. Acreditamos que esse ano o Enem deve fazer uma pergunta sobre esse presidente da República, o famoso presidente dos 50 anos em 5, da Bossa Nova e da construção de Brasília. O último tema que nós vamos comentar hoje é sobre política. Neste caso, há um número muito amplo de questões, envolvendo conteúdos de filosofia, sociologia e também de história. Eu vou dar para vocês 2 dicas. A primeira dica é sobre a democracia. O Enem entende que a democracia é um valor universal, da qual todos nós devemos defender. O Enem faz questão de ter questões comparando, por exemplo, a democracia com governos autoritários e como nós podemos nos proteger desses governos autoritários. Isso nos liga à segunda dica que eu vou passar para vocês, a questão da cidadania. A busca pela cidadania envolve, sobretudo, a ampliação de direitos e a defesa dos direitos das minorias, de grupos subalternos, dos mais diversos grupos sociais que implicam na sociedade. Então, a democracia e a cidadania são 2 conceitos que o Enem aborda e envolve uma necessidade constante de ampliação, tanto da democracia quanto da cidadania. Para quem quiser saber um pouco mais, pode procurar o Centro Multidisciplinar Somar, marcar uma aula particular pelo telefone 349-9686-0705. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado.